Programa Redação no Ar em nome de Brincasa, Ribner Viagens e Turismo, Conceito Mecânica Multimarcas e Sicredi. Vamos conversar agora com um pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB, deputado estadual Gabriel Souza, ele que teve o seu nome confirmado, escolhido pelo MDB. Recentemente, ele teve 80,2% do total de votos do partido, foram 57 votos favoráveis. Lá no dia 27 de março, ele tem 38 anos, foi recentemente presidente da Assembleia Legislativa e tinha uma disputa interna entre o Gabriel e o Alceu Moreira, deputado federal, ex-presidente do MDB do Rio Grande do Sul, que até esteve aqui também nesse estúdio dias atrás, mas o próprio Alceu acabou retirando-se dessa possibilidade de ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB, e aí coube a Gabriel assumir essa responsabilidade. A gente sabe que além do seu partido, da sua trajetória, tem também a admiração do ex-governador do Rio Grande do Sul, que acabou de anunciar, o Eduardo Leite, E hoje está fazendo uma visita aqui ao Vale do Taquari. Bem-vindo à Rádio Independente, deputado Gabriel Souza, e que falasse um pouco dessa trajetória para chegar ao seu nome, como o representante do MDB nessa disputa ao Palácio Piratini e também a sua vinda aqui na nossa região, acompanhado também do prefeito de Santa Clara, o Paulo Kohlhaas, a Márcia Scherer também, sempre delegada e pré-candidata a deputada estadual também pelo MDB, estão aqui no nosso estúdio. Gabriel, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Independente, uma alegria estar aqui em Lajeado novamente, no Vale do Taquari, acompanhado do prefeito Paulo Kohlhaas, que é prefeito de Santa Clara do Sul, uma liderança regional aqui do Vale do Taquari, também da nossa pré-candidata a deputada estadual Márcia Scherer. Então, a gente está aqui hoje porque fizemos um almoço com lideranças regionais do Vale, Então, aliás, quero dizer que foi um almoço que eu imaginava que seria menor, Mas aí cheguei lá, tinha uma série de municípios, prefeitos, vereadores aqui do MDB da região. E à noite eu estarei em Mussum, também numa outra atividade de mobilização do partido, aí com a parte alta do Vale do Taquari, que vai estar se concentrando ali em Mussum hoje à noite, já depois de escolhido que fui o pré-candidato do partido ao governo do estado, andando no interior do estado, mobilizando e conversando com o MDB, mas também fazendo debates aí com a sociedade, visitando a imprensa, como é o caso de hoje à tarde aqui em Lajeado. Paulo Kohlhaas, Márcia, uma boa tarde a vocês também. Obrigada, querida. Obrigado, boa tarde a você, ao Ricardo, aos ouvintes da Rádio Independente. Muito feliz, muito alegre de compartilhar esse momento com vocês aqui, acompanhando o nosso pré-candidato a governador, o Gabriel, Gabriel Souza, que esteve presente nesse almoço com os demais correligionários, iniciando o processo aí de caminhada para fortalecer uma futura candidatura que venha se tornar exitosa no próximo outubro. Sabe que eu estive, Gabriel, acompanhando a Assembleia de Verão da FAMURS, lá em Torres, e ali foi o primeiro, não foi um debate, foi um painel, onde algumas propostas foram apresentadas um pouco antes, foi na quinta-feira, no domingo, o MDB oficializou o seu nome. E ali algumas das ideias foram apresentadas. Tinha representante do MDB, deputado que estava lá, me ajuda Zanquim. Agora, Zanquim, deputado Zanquim estava lá, Vilmar Zanquim, e o Gabriel não esteve lá. Isso de alguma forma estava combinado, eu sei que foi uma semana também de definições, porque o Alceu Moreira dias antes tinha definido que não concorreria mais, e como é que está esse início de caminhada? Porque afinal de contas temos bastante tempo pela frente ainda, Não, na verdade eu não estive no debate da FAMURS porque ele foi realizado, vamos tentar aqui de cabeça lembrar, 26, 24 de março, ou 25 de março, e eu fui oficializado pré-candidato 27 de março. Então até brinquei, que no passado eu e o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito de São Paulo e estava ganhando a eleição, ia ganhar a eleição e tirou uma foto sentado na cadeira de prefeito dias antes da eleição. Aí eu não poderia sentar na cadeira do pré-candidato a governador do MDB se eu não havia sido ainda escolhido. O Fernando Henrique perdeu aquela eleição, só para concluir a história. Então, brincadeiras à parte, não se faz isso, enquanto não é definido, então não poderia ir. Mas eu estive na Assembleia Geral da FAMURS, no jantar, não sei se o Paulo estava lá, teve um jantar dos prefeitos, numa quinta-noite, se não me engano, e aí nesse jantar eu estive, foi no mesmo dia, inclusive, à noite, então eu estive no jantar que teve dos prefeitos, falei com todos os prefeitos que estavam lá e tal, mas não pude participar,
do debate, que foi painéis, na verdade, de fato, com os outros pré-candidatos, porque não havia sido oficializado ainda como pré-candidato a governador, mesmo que já se sabia, não é, que o deputado Alceu havia desistido e tal naquele momento, né, e vai concentrar suas forças agora para sua eleição de deputado federal. Eu não poderia participar, foi por isso apenas, né? Não teria participado. Aliás, estou pronto para debater, estou aqui querendo debater com os meus concorrentes, né? Na medida em que isso é a essência da política, né? Fiquei 8 anos na Assembleia só fazendo isso, né? Debatendo os assuntos do Estado, né? Estou preparado para isso, fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia Legislativa agora durante o governo Eduardo Leite, inclusive no ano que nós tivemos o drama maior da pandemia, que foi março, abril do ano passado, foi aquele momento que faltou leitos de UTI, etc., e a Assembleia articulou 90 milhões de reais, os seus recursos e os recursos dos outros poderes e órgãos para repassar aos hospitais, inclusive o Bruno Dória, que foi um dos hospitais que recebeu. E, além disso, foi o ano que nós mais votamos reformas e projetos importantes para reestruturar as finanças do Estado. Então, é o ano que nós viramos a chave do Estado, né? Então, eu tô ávido por um debate aí, querendo debater com muito respeito, claro, aos meus concorrentes, né? Me dou muito bem com vários deles, se não com todos, e quero ter a oportunidade para mostrar as nossas ideias, nossas opiniões, nossas divergências, o que nos separa, o que nos divide e que eventualmente nos aproxima, para que a população possa escolher aí o seu candidato lá na eleição de outubro. Deputado, você fala em mostrar suas ideias, já inicia essa caminhada, né, visitando cidades do interior. Até estou com o seu site aberto aqui, fala da causa animal, fala do apoio ao produtor rural, fala também do desenvolvimento regional, falar um pouco dessas propostas e também dessa linha de trabalho que pretende seguir. Bom, na verdade, esse site, né, que tu está olhando aqui é o gabrielsouza.net, né, Juliane? Mas eu acho que é isso, né? Gabrielsouza.net é o meu site, o site que divulga as ações do meu mandato como deputado estadual, né? Eu sou o deputado mais votado do MDB do Estado. Estou no meu segundo ou terceiro mandato, porque como eu fui suplente no primeiro mandato, com 26 anos de idade, concorri, fiz 27 mil votos, assumi um período pequeno na Assembleia, o Edson Bruns, que é o meu terceiro mandato, não é o meu segundo mandato. Mas, brincadeiras à parte, o que a gente quer agora é mostrar para a população gaúcha, não é, que o primeiro trabalho que nós temos nos últimos 8 anos, ele deu a base para fazer com que o Estado possa entrar numa nova fase, que é a fase de consolidar esse equilíbrio financeiro, que nada mais é do que gastar, gerir, zelar pelo recurso do contribuinte de forma responsável. O contribuinte é o cidadão gaúcho e a gaúcha paga os seus impostos como parte do seu trabalho. A dona de casa, a trabalhadora, o trabalhador, o empreendedor, o profissional liberal paga os seus impostos. Vocês aqui da rádio pagam os impostos, os ouvintes pagam os seus impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, esse recurso tem que ser bem administrado, não podemos ter irresponsabilidade na hora de gastá-lo. E é o que aconteceu com o Estado durante muito tempo. Então, primeiro mostrar o quanto que trabalhamos para chegar nesse ponto que estamos hoje, que é a reorganização das contas públicas, para que o Estado possa ter dinheiro para pagar suas próprias contas e despesas, o salário dos seus servidores, as suas contas com as prefeituras, né, na área da saúde e educação principalmente, os seus fornecedores, e também ter dinheiro para fazer investimento, que é a chamada devolução do imposto pago pelo cidadão na forma de serviços públicos de qualidade, melhorando aqui os investimentos na saúde, na educação, na infraestrutura, melhorar a competitividade do Estado, melhorar a segurança pública e assim por diante. E nesse contexto nós temos novas demandas dos gaúchos, né? Ou seja, a pandemia ela não causou impactos somente na saúde. Na saúde tivemos aí danos, perdemos vidas, né? Perdemos pessoas queridas, né? Das nossas famílias, amigos. Tivemos danos à saúde também, não só na questão do Covid, mas em outras patologias, outros pacientes que não sofrem de Covid, que não foram atendidos durante o período da pandemia, porque a prioridade, por óbvio, era atender os pacientes Covid. Então, na oncologia, na traumatologia, na oftalmologia, ou seja, cirurgias eletivas que não foram feitas, né? Vários procedimentos que ainda estão aguardando, aumentou 62% o tamanho da fila do SUS só nas consultas clínicas, 200 mil diagnósticos de câncer represados. Então, veja, tem uma série de coisas a ser tratadas na saúde, mas não só na saúde. Nós tivemos, vou pegar 2 exemplos para ser breve aqui, a educação, 2 anos sem aulas presenciais. O Brasil é o país no mundo que mais teve tempo sem aula presencial, então isso causa um dano à capacidade de aprendizagem das crianças. Eu sou pai, então me preocupo muito com isso. O ouvinte aí que é pai, que é mãe, sabe bem o que eu estou falando. Veja o quanto que isso tem um dano para o futuro dessas gerações de gaúchos.
Os estudos indicam que houve um retrocesso de 5 anos na capacidade de aprendizagem média das crianças em matemática, em 2 anos em português, né? Então, isso vai impactar certamente, caso nada seja feito no futuro, precisamos agir agora para isso. Na questão da renda das pessoas, os mais pobres tiveram um dano maior, né? Então, os gaúchos que são menos favorecidos na sua renda vão acabar tendo um impacto maior da pandemia, e nesse contexto, se eu fizer um recorte, se eu olhar com uma lupa, com um microscópio lá na população mais pobre do Rio Grande do Sul, eu vou ver que o que mais causou impacto foi na primeira infância pobre, né? Ou seja, nas crianças de 0 a 6 anos, que estão formando seu cérebro agora, então precisam ter todo um suporte nutricional, pedagógico, familiar, né, que propicie uma boa infância, para que no futuro sejam adultos com condições de poder disputar emprego de qualidade, não é, poder prosperar na sua vida. E aí o programa Primeira Infância Melhor vai ter que ser revitalizado, né, que foi criado inclusive no governo do MDB. Então são propostas, né, que nós vamos debater com os gaúchos e vamos mostrar para as pessoas o quanto que estamos preparados para assumir esse desafio e principalmente o quanto que sabemos, não é, dessas angústias, que muitas delas são recentes, outras nem tanto, e que temos condições de oferecer soluções reais, mostrando onde é que sai o dinheiro, mostrando que não somos irresponsáveis e nem demagogos do ponto de vista de fazer promessas incumpríveis ou promessas que eventualmente vão comprometer a condição do Estado de dar solução para melhorar a vida das pessoas no futuro. Gabriel Souza, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB. A gente está vendo e sabe que acontecem muitas costuras políticas nesse meio tempo ainda. Nem todos os nomes estão definidos, não só para deputados, mas também para o governo do Estado, o governo federal. A gente viu ontem um anúncio de 4 partidos dizendo que vão colocar um candidato consenso para ser adversário de Lula e de Bolsonaro. Inclusive, o próprio Eduardo Leite esteve visitando ontem a Simone Tebet lá em Brasília, né? Talvez fazendo uma aliança. Eu pergunto em relação a Gabriel Souza, tem chance de uma aliança com algum outro candidato? Dias atrás falávamos aqui com o Ranolfo Vieira Júnior, agora governador do Rio Grande do Sul, ele não pode mais ser vice porque ele assumiu o governo. Uma dobradinha PSDB-MDB, tem chance ou outra chance? O Gabriel aceitaria ser vice? Ou o que está se desenhando pela frente? É somente a candidatura e agora vai se buscar esse espaço? Bom, na política eu até brinco, né? Eu sou veterinário de formação, e aí eu brinco, faço uma brincadeira, Márcia, que é o seguinte, que não dá para misturar camelo com girafa, né? Veja, por exemplo, o Lula e o Alckmin agora se aliando, né? É um negócio esdrúxulo, né? Devido respeito. Todo mundo sabe que eles discordam frontalmente sobre várias posições políticas e se vierem eventualmente a serem eleitos, vão ter um governo muito difícil, né? Por quê? Porque já se sabe, né, antecipadamente que as suas propostas são divergentes. Então, tu não faz aliança ou evita fazer aliança na política para disputar eleições meramente para fins eleitorais. O ideal é tu fazer alianças para poder montar um governo, não é, que seja coerente, né, que tenha, pode ter seus erros, suas divergências eventuais, por óbvio, ninguém vai concordar com tudo, mas as alianças, a meu ver, devem ser montadas já visando governar com condições pacíficas, de entendimento suficiente, politicamente falando, para poder convergir nas suas propostas e aí acertar o passo do governo e ir em direção ao seu programa, né? Cumprir as suas promessas de campanha. Então, basicamente, eu tenho defendido isso no MDB. O nosso presidente estadual, prefeito de Rio Grande, ex-deputado Fábio Branco, tem essa tarefa, né? Ele que vai dirigir o partido nesse sentido. Eu, como pré-candidato, obviamente, vou participar. E nós vamos, certamente, conversar com todos aqueles partidos que eventualmente tenham condições de convergir no nosso programa, né? Agora, muito objetivamente, respondendo a tua pergunta, a senadora Simone Tebet me telefonou ontem à noite e eu estava numa reunião no interior do estado, interrompi para atendê-la porque a conversa foi muito importante, porque ela estava me relatando a conversa que ela teve com o ex-governador Eduardo Leite. Então, estava em primeira mão aqui na Independente essa informação, né? É uma conversa que aconteceu em Brasília ontem, né, do ex-governador Eduardo com a senadora Simone Tebet. A senadora é a nossa pré-candidata à presidência da República. O que é que o Centro Democrático está tentando fazer a nível nacional? Está tentando juntar os partidos que convergem com essa agenda de centro, que é uma agenda liberal, progressista, ou seja, que tem a intenção de fazer um debate razoável, moderado, racional, mais firme, não é, para tentar clivar essa polarização que muitas vezes prejudica o debate público brasileiro. E, nesse contexto, é importante estarmos todos juntos para poder vencer essa polarização
mostrando uma candidatura única entre esses 4 partidos, que é o MDB, o meu partido, o PSDB, o Cidadania e o União Brasil. O próprio governador Eduardo Leite, quando veio a renunciar o cargo aqui no Rio Grande do Sul, 2 semanas atrás, no seu pronunciamento, no anúncio da renúncia, ele diz o seguinte, que se o centro democrático a nível nacional não estiver unido, vai ser mais difícil, matematicamente, romper uma polarização que é absurda. Tá? Então, eu vou parafrasear o governador Eduardo Leite para dar a minha resposta. Né? Se nós, eventualmente, estivermos juntos, né, dentro de um contexto aqui estadual, para evitar também que se polarize a eleição estadual, fazendo uma certa subdivisão da polarização nacional, como se o nosso debate sobre o futuro da vida dos gaúchos fosse menos importante do que quem é mais feio, quem é mais bonito, quem é menos pior ou mais ruim, aspas, no debate nacional, e trazer essa polarização para o Estado, que é o que eventualmente alguns podem vir a querer, nós vamos estar com dificuldade de mostrar para os gaúchos o quanto que temos de soluções e propostas, que na medida que a gente pulverizar candidaturas, eventualmente vamos ter, naturalmente, uma divisão matemática, eu estou falando de matemática, né, e não só de política, durante as eleições. Então, claro que se nós pudermos também, assim como o governador Eduardo Leite defende a unidade do centro a nível nacional, ora, se nós pudermos definir também uma unidade no centro a nível estadual, seria muito importante para o processo eleitoral. Agora, o MDB do Rio Grande do Sul fez um debate intenso nos últimos meses, onde vários nomes surgiram nesse processo, um deles foi o meu, outro nome, nós estamos falando agora, o deputado Alceu Moreira, que poderia estar sentado aqui nessa cadeira agora com toda a legitimidade e qualidade para representar o partido nesse projeto, e esse debate findou no dia 27 de março, quando fui escolhido como pré-candidato a governador do estado pelo MDB. Então, naturalmente, um partido que governou 4 vezes o Rio Grande do Sul, que iniciou essa agenda, que é a base, que foi a base, não é, de tudo que aconteceu durante este período. O próprio governador Eduardo Leite reconhece o mérito que ele teve de não romper com essa agenda do seu antecessor, como fizeram todos os outros governadores que o antecederam, porque o Rio Grande do Sul estava num zigue-zague na política, a cada 4 anos ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Acabou que facilitou a chegada nesse momento, né, aliás, propiciou a chegada nesse momento, né, com o nosso apoio na Assembleia, é verdade, mas o mérito aí do governador, do governo atual, de fazer com que chegássemos num ponto em que o Estado virasse a chave das suas finanças e pudesse voltar a fazer investimento nas áreas onde as pessoas mais precisam. Então, o MDB vai apresentar a sua pré-candidatura ao governo do Estado, vai conversar com todos os aliados possíveis, inclusive com o PSDB, respeitamos o sentimento dos partidos que querem buscar seus protagonismos, achamos natural um partido político, inclusive, em especial, aquele que governa o Estado atualmente, dizer que sim, que vai buscar também o seu projeto protagonista, e tenho certeza que lá na frente, não é, lá mais próximo às convenções de julho, vamos ter condições de, eventualmente, estarmos unidos num projeto único para disputar o governo do Estado. Se não tiver o projeto único, não tem nenhum problema também. Nós vamos disputar o governo do Estado, o MDB vai ter a sua candidatura e nós vamos mostrar para os gaúchos as nossas propostas com os aliados que estiverem ao nosso lado. Né? Nesse contexto, então, não é dependente uma coligação, né? Mas seria muito interessante, de fato, uma unidade desse campo para que pudéssemos apresentar um projeto unificado nas eleições e o eleitor mais afeto a este tipo de visão de mundo pudesse encontrar nesta candidatura, eventual candidatura única, uma possibilidade de depositar seu voto, concentrando esses eleitores e esses votos, então, numa única chapa, que daí vai ter maior facilidade de chegar num segundo turno e, eventualmente, vencer as eleições, que é o nosso grande objetivo. Mas esse projeto, a busca dessa aliança, é você como pré-candidato ao governo ou existe a possibilidade de ser você como vice e um outro pré-candidato à frente? Para mim, eu tenho que afirmar isso com muita transparência e franqueza, né, para os ouvintes aqui da Independente e também no contexto político dos partidos aqui do Rio Grande do Sul, que o MDB do Rio Grande do Sul, pelo tamanho que ele tem, pela história que ele tem, nós não somos melhores nem piores que ninguém, nós achamos que todos os partidos têm
condições de buscar o seu espaço, o seu protagonismo. Achamos que os partidos devem ser respeitados, até mesmo aqueles que nós pensamos completamente diferente, não é? Eu, como deputado, mostrei que tenho capacidade de conviver com a divergência, não é? Acho que isso é a magia da democracia, mas nós também temos o nosso projeto e temos o nosso pré-candidato a governador, e a decisão do partido, da base do MDB, do diretório do MDB, é de ter uma candidatura própria ao governo do Estado. Então, nesse contexto, nós vamos procurar outros partidos para conversar. Se for possível, como falei, termos condições de fazer alianças mais ampla possível dentro de um projeto único que convirja, quer dizer, que nós tenhamos convergência, vai ser muito melhor. Se não, bom, iremos para a eleição de qualquer forma, fazendo esse debate eleitoral, mostrando para os gaúchos as nossas propostas. Agora, é interessante, para concluir aqui essa resposta, o quanto complexo é o cenário, que ontem, por exemplo, nós tivemos um movimento nacional que tem tudo a ver com a nossa história aqui no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, uma coisa pode estar aliançada na outra, né? Pode estar conectada na outra, né? Se é verdade que o MDB e o PSDB podem fazer uma chapa a nível nacional, por que não, eventualmente, fazer uma chapa a nível estadual? Por que não? Não há absolutamente nenhum problema nesse sentido. E se vier a acontecer, melhor ainda, para a gente poder ter ainda mais força eleitoral, política e eleitoral, dentro de um mesmo programa, para disputar as eleições. Deputado estadual, pré-candidato do MDB ao governo do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Estão aqui Paulo Corros, prefeito de Santa Clara, Márcia Scherer, pré-candidata também a deputada estadual pelo MDB, e o Vale do Taquari. O que você tem de conhecimento, o que já deu para andar, sabe da pujança, da força que tem o Vale do Taquari, né, e a importância também para o Estado. No momento, né, depois da nomeação aí de segunda-feira, o Vale do Taquari tem 3 secretários estaduais. Isso jamais aconteceu. Uma quarta pessoa que não é natural do Vale do Taquari, mas que tem família, tem ligação aqui, que é a delegada Flávia Colossi Frei. Então, é um momento importante para o Vale do Taquari, que está buscando também representantes, né, na Assembleia e na Câmara. O que dá para falar do seu posicionamento como pré-candidato ao governo em relação ao Vale do Taquari? Bom, inicio dizendo que eu sou de uma região de 220 mil eleitores. Essa região tem 350 mil eleitores. Eu sou o deputado mais votado do meu partido, né? O deputado Alceu Moreira, inclusive, é da mesma região que eu, lá do Litoral Norte, e é um dos deputados federais mais votados do MDB. Então, não tem absolutamente nenhum impedimento, né? É 100% possível que o Vale do Taquari eleja a sua representante na Assembleia Legislativa, e o MDB aqui no Vale tem uma série de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, e tem força política para tanto, né? Então, primeiro, eu acho que a representação política no parlamento ajuda muito acho que o Estado inteiro é representado pelos parlamentares, por óbvio, mas, naturalmente, quando tu é oriundo de uma região, a tendência é você lutar, né, para que os investimentos públicos e privados sejam dirigidos àquela região. Isso é natural, porque, naturalmente, tu conhece mais aquela região da qual tu é oriundo, né? Então, eu entendo que temos uma oportunidade aqui com a pré-candidatura da Márcia Scherer, e também vejo, não é, que o Vale do Taquari tem alguns potenciais a serem melhor desenvolvidos durante os próximos 4 anos. Eu primeiro quero dizer que sou votado aqui para deputado estadual na região, né? Em Santa Clara do Sul, em Mussum, em Encantado, em Lajeado, né? Paverama, Tabaí. Paverama, a Márcia, que é pré-candidata estadual, já mapeou meus votos. Eu sei onde estão. já olhou o mapa eleitoral, já sabe melhor do que eu, hein? Onde é que estão os votos que fiz, né? Aqui na região. Então, fiz uma votação significativa aqui, para quem não é daqui, na eleição passada. Então, tenho um compromisso com o Vale do Taquari desde muito tempo, e vejo que nós temos aqui um setor primário muito forte. Então, aqui uma produção de suinocultura, de avicultura, de gado, bovinocultura leiteira. Eu sou médico veterinário de formação, então eu tenho uma relação com o setor primário muito forte. Uma cultura de outros produtos do agronegócio, né? Que são importantes para a nossa economia local, regional e estadual. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento difícil no setor primário, pior estiagem em 70 anos, né? Isso tem um impacto nos preços, na produção, na renda dos produtores, em especial no pequeno produtor rural. Então, nós vamos ter que ter um cuidado muito grande para o setor primário, mas vejo ao mesmo tempo que este é um setor que é a locomotiva da nossa economia. O Rio Grande do Sul cresceu mais de 10% no seu PIB no ano passado, e o Brasil cresceu 4 ponto alguma coisa. Então, nós crescemos mais que o dobro que o Brasil, muito devido à nossa força no setor primário. Nós temos também o setor de indústria aqui, localizado muito fortemente aqui nessa região de Lajeado, Encantado, enfim, outros municípios aqui do entorno. E nós temos um comércio e setor de serviços muito forte, não é? Bom,
Agora, eu quero chamar a atenção para uma possibilidade de desenvolvimento econômico e social aqui na região que eu tenho me chamado muita atenção. Eu que sou de uma região turística, que é o turismo, não só o turismo religioso aqui do Novo Cristo Redentor de Encantado, mas também a potencialidade que nós temos no Trem dos Vales. Nós temos a partir da Rota do Pão e do Vinho, né, que eu fui um dos articuladores aqui para conseguir o recurso, para fazer o convênio com os municípios, entre outras questões, né, que eu poderia abordar, que podem tornar o Vale do Taquari, eu não estou exagerando, um dos 5 polos turísticos maiores do estado do Rio Grande do Sul, que vai perder para Gramado Canela, eixo Gramado Canela, vai perder talvez para Vinhedos, e vocês podem se conectar com Vinhedos a partir de Bento Gonçalves, ali Santa Teresa, aqueles municípios, 2 lajeados, que são municípios do Alto Taquari aqui, e também talvez perder no máximo, né, disputar ali uma posição, perder no sentido de disputar turistas, né, com o litoral norte, que é uma região que basicamente vai ter um veraneio, né, uma sazonalidade no verão muito forte. Mas no que tange aos outros polos turísticos do estado, eu vou elencar aqui o turismo de compras de Santana do Livramento, né, vou elencar aqui o turismo termal agora na Quarta Colônia, aqui em Restinga Seca. Mas fora isso, olha só, nós temos aqui a 386, que está sendo duplicada até Carazinho. Nós temos 1 hora até Porto Alegre de Lajeado. Né? Nós temos uma universidade, que é a Univates, que tem uma importância fundamental aqui na pesquisa, né? No desenvolvimento local. E nós temos potencialidades de turismo que podem ser favorecidos com políticas públicas de infraestrutura, daí a importância do controle das contas públicas para ter dinheiro para fazer esses investimentos, e nós podemos preparar melhor a nossa mão de obra, não só no que tange a serviços de hotelaria, né, serviços do trade turístico propriamente dito, mas também toda a mão de obra que pode ser correlata a esse trade que está se desenvolvendo aqui. Eu fiz o passeio do Trem dos Vales, achei maravilhoso, né? E nós fizemos uma audiência pública com a Rota, né? A Rumo, aliás, que é a concessionária das ferrovias aqui, para poder estender o Trem dos Vales até o Porto de Estrela. Nós temos o Porto de Estrela, que está buscando a municipalização plena. O prefeito Schneider já está fazendo até uma empresa pública, né, para poder melhorar a logística. Então, eu acho que nós temos várias questões a serem observadas aqui no Vale do Taquari, de logística, de infraestrutura, de turismo, de setor primário, de indústria, de mão de obra, de educação, de pesquisa, né, que nós vamos ter condições de conversar bastante durante o eventual governo que promoveremos, caso eleitos sejamos, nas eleições de outubro. Estamos com um tempo um pouco apertado, mas também uma participação do prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Corroch, que também recentemente foi presidente da Anvat, conhece muito bem as demandas do Vale do Taquari, e também a pré-candidata a deputada estadual Márcia Scherer. Começando por você, Paulo Corroch. Bem, para nós é de extrema importância, nós como somos militantes MDBistas, que nós aqui no Vale do Taquari possamos andar lado a lado com o nosso pré-candidato a governador, porque nós sim conhecemos as demandas do Vale, demandas essas que também são de conhecimento do deputado Gabriel, nosso pré-candidato, né, já circula há mais tempo no Vale do Taquari também, e a partir da definição no último dia 27 de março da pré-candidatura do Gabriel como sendo o nosso líder e pré-candidato a governador, nós começamos a nos movimentar, e quero dizer para vocês que nos conhecem mais de perto, porque nós conversamos mais seguido, que eu fico muito feliz de ter um candidato a governador no meu partido, um pré-candidato, que tem um alinhamento de pensamento com aquilo que o Rio Grande precisa, que é uma gestão moderna e que dê continuidade a procedimentos que ocorreram já a partir do governador Sartori. E quando eu digo isso, é porque quem me conhece sabe o quanto eu valorizo o conhecimento e o preparo. E nós temos a honra e o orgulho de apresentar para o Estado do Rio Grande do Sul um candidato que esteve nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, alinhados com o governo do Estado, em função de estar como líder do governo, no governo do Sartori, né, fazendo negociações difíceis e se relacionando de maneira muito próxima com toda a bancada de deputados na Assembleia, e que no governo do Eduardo Leite, no último ano, principalmente como presidente da Assembleia, conduziu negociações importantíssimas para que nós, prefeitos, né,
do Vale do Taquari e dos outros 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, que há 3, 4 anos atrás nem cogitávamos a possibilidade de buscar algum recurso ou cobrar algum débito que o Estado tivesse com nós, seja na educação, seja na saúde, que nós tivéssemos a possibilidade de ir à capital, assinar convênio nos programas do pavimento, do avançar no turismo, do avançar na educação. Ou seja, o deputado Gabriel participou de maneira intensa dessas ações que resultaram nos resultados que nós temos hoje, nessas melhorias todas. Então, claro que além de participar de algumas ações que geraram essa melhora no estado do Rio Grande do Sul, conhece como poucos o que pode ser feito diferente, porque tudo pode ser melhorado. Então, nós temos alguém altamente preparado e qualificado para dar sequência nos rumos que o Estado tomou, que é um rumo de centro, né? sem ir para os lados, né? Mas voltado ao desenvolvimento econômico, à modernização, tendo o diálogo como uma ferramenta maior para gerar resultado para todo o povo gaúcho. Então, eu venho aqui acompanhando o nosso pré-candidato a governador, nosso deputado, nesse sentido, né? E é o trabalho que nós faremos aí até as eleições, dentro do que for possibilitado, auxiliar nessa caminhada. E junto com a Márcia aqui, que é a pré-candidata a deputada estadual da região, né? E ver se nós conseguimos, talvez, nessa eleição, aquilo que nós ficamos devendo em eleições passadas, que nós falamos tanto de uma representação qualificada para o Vale do Taquari. Então, esse é o meu papel e eu agradeço aí o carinho e a atenção que o Grupo Independente tem nos dado, né? Não só a mim, como as demais lideranças do Vale. Delegada Márcia. Olha só, eu tenho um grande orgulho cada vez mais quando eu ouço o nosso time de dizer que o MDB é um partido de muito respeito pelas pessoas que o integram e o compõem. E eu venho, na verdade, aqui acompanhando hoje, junto com o Paulinho, nosso pré-candidato a governador de estado, e emprestar, e eu vou fazer isso em todos os cantos do Vale do Taquari, onde eu tenho nome, onde eu tenho crédito, e dizer que Gabriel de Souza é uma pessoa extremamente preparada, qualificada, inteligente e que vai saber conduzir esse Estado nesta continuidade. E eu digo sempre que o Sartori teve que tomar atitudes amargas no Estado, porque já não tínhamos mais depósitos judiciais para recorrer, para cobrir a folha de pagamento do Estado. Então, nossos colegas sofreram no Estado, tantas outras pessoas, em vista dessa dificuldade, mas o Gabriel, já lá atrás, como líder de governo, participou de todo esse processo, sabe que esta é uma caminhada que começou lá e agora foi dado pelo grupo do MDB, novamente, todo o suporte necessário para que Eduardo Leite pudesse fazer as reformas necessárias e hoje sair da nossa situação, claro, com todo cuidado, que sempre o Gabriel diz, nós estamos aí proximamente de um regime de recuperação fiscal, mas que ele tem, sim, a condição de conduzir o Estado nesse processo de recuperação, que daqui a pouco a gente consiga efetivamente novamente ter orgulho de se dizer do Estado do Rio Grande do Sul. Eu afianço isso com todo crédito e com tudo que eu acredito nesse sentido também. E digo assim, que a nossa comunidade regional, como antes o Celso bem lembrou, nos 4 turnos deu a vitória ao Sartori. Então, a nossa região aqui tem esse pensamento voltado para a competência profissional e a competência do gestor. E nós temos certeza que a comunidade vai saber reconhecer isso na pessoa do Gabriel. E o MDB está está na gestão de mais da metade como vice ou como prefeito, mais da metade dos municípios da região, tem 100 vereadores e vereadoras. Então, a gente tem um suporte forte para o Gabriel aqui e nós vamos trabalhar por compromisso com o Estado e com a região. Muito bem. Márcia Scherer, prefeito Paulo Kohorst, Gabriel Souza, avançamos bastante no horário aqui, mas entendemos que era oportuno também pela presença aqui das lideranças no nosso estúdio. Obrigado, uma boa caminhada, voltamos a conversar. Eu que agradeço, senhor. Uma boa tarde a todos. Esse Gabriel Souza, então, acompanhado aqui do prefeito Paulo Kohorst, de Santa Clara do Sul, e da pré-candidata a deputada estadual do MDB pela região aqui do Vale do Taquari, Márcia Scherer. 3 para as 4, já voltamos.